Olá, bem-vindos para mais um bate-papo do podcast Desenrolando a Língua, uma iniciativa do Mackenzie Language Center com a Web Rádio Mackenzie. E hoje nós temos aqui um convidado mais que especial, meu amigo Félix Hugo Agüero Dias León. Oi, Félix, tudo bom? Tudo bom, Raquel? Prazer estar aqui contigo. Nossa, que legal, finalmente, hein? Finalmente. Convidei, marcamos e aqui está. Aqui estamos. Nossa, e olha, deve ter uma história assim muito legal do Félix, né? Félix, vamos começar assim, eu acho que você contando a história, eu acho que o seu nome aí já dá um spoiler aí, né? Acho que talvez um pouco das suas origens. Agüero Dias León. Então, Raquel, é o seguinte, este ano, em julho, fez 40 anos que eu vim para o Brasil. Eu sou de Assunção, do Paraguai. Então, fugi da ditadura, tá, do Paraguai. E aí vim para cá, fiz faculdade, mestrado, o mestrado, doutorado, pós-doutorado e fiquei. E o tempo passou voando quando me deparei, são 40 anos de Brasil. Tá aqui. 40 anos, então 2/3 da minha vida eu sou daqui. Você está aqui falando português. Falando português, mas embora os alunos em sala de aula às vezes falam, professor, e esse sotaque de onde? E aí eu falo assim, bom, eu já vim velho, alfabetizado. E aí não fiz fono, devia ter feito, talvez não teria perdido, mas e acabei que não perdi o sotaque e hoje já aceito e é isso. Mas imagina a sala de aula, os alunos depois brincando por conta do sotaque. Isso te incomoda, Félix? Não, acho que hoje não, hoje a sei lidar. Talvez antes teve uma turma de uns alunos que ficavam imitando, mas era tão engraçado e simpático, eles mesmos vieram, conversaram comigo e ficou uma coisa bacana, aí acabou que gerou até um envolvimento dos alunos comigo. Era numa boa, né? Era numa, assim, sem problema algum, sem problema algum. E que língua qual é a sua língua materna? Então, o Paraguai acho que é o único país da América Latina que é bilíngue. Então, nós falamos espanhol e o guarani. Nossa, então, a gente fala ainda, eu falo um pouco do guarani ainda, digo um pouco porque depois que eu vim, veio a tecnologia e eles criaram palavras para equipamentos, para tecnologia. Mas eu me lembro, eu falava com meus pais, eventualmente com meus irmãos, meus pais falavam entre eles em guarani e nós entre os irmãos em espanhol. E são duas línguas e o guarani é uma língua muito forte. Quando você fala algo bonito ou algo, se você está chateado, brigando com alguém, ele é muito significativo, ele expressa muito fortemente o significado, tanto para algo bonito quanto para algo forte. Ele é uma língua, é difícil, eu acho que o português não tem isso, o espanhol não tem isso, mas o guarani você consegue, ao falar uma frase, ele identifica se você está bravo ou se você está contente. Olha que interessante. Então, porque assim, o guarani, né, claro, a gente teve aqui também, né, uma língua indígena, e a gente pensa assim, peraí, então é uma língua falada pelos índios? Não. Então, é uma herança indígena. Culturalmente a gente adotou isso, né, que infelizmente o Brasil não adotou. E a gente tem culturas em termos de remédios, comportamentos e a língua do Guarani que a gente usa. Que abraçou e ficou para a sociedade. Ficou. E é uma característica da gente isso. Do Paraguai. Um diferencial em relação, por exemplo, um jogo de futebol, uma Libertadores, Paraguai e Argentina. Os paraguaios falam em Guarani entre eles. Olha que bacana, hein? Brasil perdeu, né? Completamente. Perdeu. Então... Infelizmente, sim. Né? A gente ficou com a língua portuguesa, né? Não se fala mais, quer dizer, uma minoria, tão minoria, né? Que não tem a comunicação, né? E é uma língua rica, é uma língua muito rica, como eu falei, muito expressiva. Olha que bacana. Você teria alguma poesia, algum verso para falar? Poesia não tenho, mas eu tenho a minha tia,
a irmã da minha mãe. No Paraguai tem um estilo musical, uma delas é a guarânia, que é o estilo musical. E a minha tia escreveu uma música que chama Sendera Tupuquá. Sendera Tupuquá, traduzido, significa as tuas covinhas. As tuas covas, isso, as covinhas. Então a letra fala assim: Naikatumo ai covevo cheve landereje uva. Ou seja, eu não poderia nunca mais viver sem ver as tuas covinhas. Tá linda. Então você vai em Guarani, Naikatumo ai covevo cheve landereje uva. Sem você, eu poderia viver sem você. Então eu acho uma língua bonita, expressiva. Tem uns sons diferentes, né? É diferente. Lá fora eu já ouvi que eles lembram, para quem está ouvindo, um pouco de um francês, um catalão, não sei, o ouvido deles. Esse som. Nossa, que bonito, que interessante, né? Que coisa maravilhosa. Então, quer dizer, trilíngue, né? Porque é o e o espanhol, né? E o lugar do espanhol. Então, como que essa relação do espanhol e do guarani lá no Paraguai é bem tranquila? É tranquila, sim, embora exista um preconceito com quem fala um pouco guarani, mas eu acredito que o espanhol, eu sempre falo que o melhor espanhol é o falado na Colômbia. É o mais correto. No Brasil, eu fico tão chateado quando eu ouço jogo de futebol, por exemplo, as pessoas imitam o espanhol da Argentina, que para mim é um dos piores, porque é um espanhol falado. É um espanhol, é um espanhol cantado. Tem uma sonoridade e não é muito bom. Então, por exemplo, eu falo lluvia, chúvia, yo, mas isso só da Argentina, não de outros países. Eu acho que o Guarani tem uma certa ascendência com o espanhol. Eu acho que o nosso espanhol no Paraguai não é muito bonito por conta da influência do Guarani. Mas eu vejo isso morando aqui, eu de fora. Quem está lá não enxerga isso. Mas eu ouvindo um paraguaio, um argentino, um colombiano, um venezuelano, eu consigo diferenciar as características, a entonação, o acento de cada país. Então, eu não acho que o nosso seja bom por conta, não que seja bom, mas não é tão bonito quanto o da Colômbia, que é cristalino, é claro, né? Você consegue entender muito bem, por exemplo, que para mim é o melhor, para mim não, já foi confirmado que é o melhor espanhol da América. Inclusive. Ou pelo menos, digamos assim, mais fácil para se compreender, fácil, né? Porque isso, linguisticamente falando, não seria muito, né, legal a gente falar que, né, uma língua melhor que a outra, até os povos ficariam chateados, né, Félix? Não vamos causar aqui, né? Mas é a mesma coisa quando aqui falam do português. Qual é o melhor português falado no Brasil? Uns falam que é no Nordeste, que é em Pará, por exemplo. Não sei se é verdade ou não, mas cada região tem as suas características. Isso, aí a gente cada um vai ficar chateadinho, né, com o nosso podcast Desenrolando a Língua. A gente está tentando desenrolar aqui, né? Então, o importante é falar mais de um idioma. O importante é falar, né? Falar é ter a liberdade de se expressar. Exatamente. Então, aí você veio aqui para o Brasil e foi bem aceito? Muito, foi muito bem aceito. Já entrei, estudei 6 meses para o vestibular. Aí fui para a universidade, depois pós-graduação, sem problema algum. Eu adoro o Brasil, acho que eu não me sinto... Eu morei fora já, morei nos Estados Unidos, Nova York, mas não é a mesma coisa. Não sei, o calor, a cultura, o hábito, o comportamento, costumes, para mim, isso aqui, o Brasil só existe aqui. Isso é muito bom de ouvir, né? Coisa boa. E aí vamos falar um pouquinho, então, da parte profissional, né? Da parte profissional do Félix. Porque ele veio e já é uma pessoa de sucesso, um professor da Universidade Mackenzie, um pesquisador. Isso. O que você pesquisa, Félix? Conta pra gente. Eu pesquiso hoje, na verdade, assim. Primeiro, eu fui fazer pós-MBA nos Estados Unidos em marketing. Depois, quando voltei para o Brasil, fiz um outro MBA em marketing. Fui para o mestrado, doutorado. O meu doutorado em pesquisa foi em cima de clusters, foram 6 anos de produção.
E teve em 2014, eu queria entender mais ou menos por que a gente decidia, por que a gente tomava a decisão, por que a gente escolhia uma marca, por que a gente tinha certos impulsos, comportamentos impulsivos, compra por impulso. E lendo livros de férias, depois eu percebi, bom, aí surgiu o neuromarketing. Na verdade, o neuromarketing é bebê na ciência de 2000, mais ou menos até aqui, são 25 anos aproximadamente. E eu falei assim, bom, já que eu tenho conhecimento do mercado de marketing, eu vou tentar conciliar isso e me adentrar e pesquisar e entender mais o que é neuromarketing. Fui procurar algumas universidades, tinha muito charlatanismo, poucos cursos. Eu quis fazer um pós-doutorado fora, na Espanha não tinha, só nos Países Baixos, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Na própria Espanha não tinha cursos de pós em neuromarketing. Fui bater na tecla com um professor que estava começando a pesquisa na SPM e começamos juntos 3 anos de pós-doutorado nessa área de neurociência aplicada ao consumidor. A diferença com neuromarketing é uma terminologia aplicada para negócios, business, é mais conhecido hoje. Mas a palavra para pesquisa, academicamente falando, é neurociência aplicada ao consumidor. Então foram 3 anos de estudo. E aí teve um professor do Mackenzie que falou assim, bom, você entende de mercado, mas seria legal conhecer um pouco o lado da saúde. E aí fui lá, mais um desafio no Mackenzie, terminei o ano passado um curso de neuropsicologia, neurociência aplicada à psicologia. Por quê? Qual era meu desafio? Conhecer um pouco mais do lado do cérebro, do lado biológico, fisiológico. E lá eu imaginava toda a minha vida, centro das ciências sociais, estudando neuroanatomia, estudando neurofisiologia. Era um mundo novo, totalmente, enfim. Mas eu precisava, para poder entender um pouco melhor hoje, essa nova área interdisciplinar que é neuromarketing. Então hoje posso dizer que estou um pouco mais bem preparado. Falo um pouco porque é um mundo que não acaba nunca. O cérebro é o maior desafio dos pesquisadores, dos cientistas, estamos em constante evolução, mas eu consigo entender um pouco mais hoje que o que determina o nosso comportamento é o aspecto biológico, né? o aspecto interno, os nossos ancestrais que têm um poder muito forte sobre a gente, sobre quem nós somos, junto com o meio ambiente. Então, com o ambiente no qual a gente vivencia, interage, e essa junção do ambiente interno e ambiente externo determina o comportamento. Então, essa é a minha pesquisa atual. Eu acabei de lançar um livro de marketing sensorial, entendendo as aplicações no contexto brasileiro, junto com meu colega, o professor Luciano Toledo. Foram 5 anos de pesquisa com alunos de TCC. Então, nesse livro tem capítulo dos melhores trabalhos de TCC, que eu acho isso legal, porque valoriza o aluno que fica 1 ano fazendo aquilo, pesquisando aquilo. Então, hoje o aluno está lá no livro, os trabalhos deles. E, para mim, é um mundo novo, desafiador, e é a minha área de pesquisa atualmente. E você falando, então, do ambiente, que isso também influencia bastante, né? Por exemplo, no consumo, eu lembrei da pandemia, né? Nos praticamente 2 anos aí de pandemia, que as pessoas ficaram bastante reclusas. Sim. Né? E que o consumo, claro, caiu bastante. Caiu em algum momento, mas criaram novas formas de consumo, novos hábitos como o delivery, por exemplo. Então, muitas lojas fecharam, mas aí as empresas viram, identificaram oportunidades de business, de novos negócios, e aí a gente vê home office, delivery. Então, é a história dos alunos que perguntam, por exemplo, o medo com relação à tecnologia, robótica, será que vai tirar emprego ou não? E eu vejo que não, igual com a Revolução Industrial, mesmo processo, uma migração da agricultura para as indústrias, hoje uma migração para a ciência, a área do conhecimento, a tecnologia. Então,
surgem cada vez mais novas demandas, novos empregos, as tecnologias propiciam isso e cabe ao aluno, cabe ao indivíduo em si se adentrar, entender, buscar conhecer. Então eu com 60 anos tive que fazer um novo curso, uma nova faculdade, me inteirar mais sobre como funciona o cérebro, e se tivesse mais tempo, por mim fazia outros cursos e por aí vai. Eu acho que o conhecimento não acaba nunca. Tem razão. E quanto a outras línguas, tem interesse? Tem uma língua que eu gostaria, mas é mais pela sonoridade e afinidade do latim, que é o italiano. Então eu falo, mas eu não quero passar vergonha do que muita gente aqui faz no Brasil quando mistura um portunhol. Então eu acho, ou a pessoa não fala e assume que não fala espanhol, ou vice-versa, mas a mistura gera um constrangimento para quem fala e principalmente para quem ouve. Então eu prefiro estudar o italiano bem feito para poder chegar lá e falar e não querer misturar o italiano com o espanhol, com o português, que fica a pessoa fica constrangida, por exemplo. O italiano, ele assim, eu estudei espanhol bastante tempo. E aí deixei o espanhol de lado e passou o seu tempo, comecei a estudar italiano. E realmente, assim, mas lógico, o espanhol é uma língua que, digamos, praticamente uma língua materna sua, né? Sim, então, é a minha primeira língua. Sua primeira língua. Então, é diferente no meu caso. Mas eu não posso misturar italiano e espanhol. Eles não podem conviver. Entendeu? Porque realmente... A mesma raiz. Eles se misturam. Já é diferente do francês. O francês, ele até convive, né? O francês que já está consolidado na minha cabeça, ele convive até com o italiano. Mas... escutar e ascoltar é muito parecido, sabe? E se eu caio no erro de ouvir, assistir, porque eu gosto muito dos seriados, dos filmes em espanhol. Sim. Mas se eu escuto um pouquinho, aí depois ele permeia no italiano. Só que eu acho que no seu caso, realmente... Nem tanto. Você sabe, eu vou contar uma anedota engraçada, aconteceu há 3 anos, no Paraguai. Eu fui dar uma palestra lá. Eu dando a palestra, falando em espanhol, plateia toda em espanhol. No final, quem estava assistindo teve umas 2, 3 perguntas. Aí eu falei assim, o senhor é do Paraguai? Eles perguntaram por que, achando que a palestra era em outro idioma. Porque de tanto em português, que eu já, talvez? misturado, porque eu já há 40 anos no Brasil. E de repente eu vou uma vez por ano ver família, ouço eventualmente. Não. E eu, por incrível que pareça, se for pegar uma leitura, isso é muito interessante. Um livro entre espanhol e português, prefiro português. A minha leitura, a minha escrita hoje em português é muito melhor do que o espanhol. Faz sentido. Eu estava conversando com amigos sobre isso. A pessoa que fica talvez até sem a pátria linguística. Por exemplo, o seu caso. Vive, tanto academicamente quanto a vida do dia a dia, vive a língua portuguesa. Exato. A língua espanhola fica em segundo plano. E o Guarani, então, fica relegado... fica sem a prática, sem os neologismos. Exato. Né? E o meu amigo, professor aqui também, que é argentino, ele falou assim, quando eu vou para a Argentina, eles não acham que eu tenho sotaque, não acham que eu sou estrangeiro, mas acham que eu sou ignorante, porque eu não tenho uma amplitude de vocabulário. Sim. E olha engraçado, eu tive preconceito lá até maior do que aqui, por acharem que você esqueceu a tua língua materna. Ele fala assim, como que você esqueceu uma palavra, mas eu não convivo, não é o dia a dia, mas é muito engraçado. Depois da palestra, eu achando que minha palestra era em espanhol, aí eu falei, não, é tudo misturado, um guarani, um espanhol com olha que interessante, português. Essa fala dele me marcou. Eles não dizem que eu tenho sotaque, mas eles acham que eu sou ignorante, porque eu não tenho a amplitude de vocabulário, né? O vocabulário, assim, mais simples, porque ele saiu de lá criança. Então, é um vocabulário, não tem um vocabulário acadêmico, né? Por exemplo. Que ele assumiu depois, mais tarde, né? Em português. Em português.
Olha, né? E aí? Eu prefiro muito mais. Toda leitura, se for que escolher espanhol, eu leio muito bem espanhol e evidentemente português, mas se for que escolher hoje, eu faço a leitura em português. Assistindo um filme no Netflix, por exemplo, eu prefiro como se fosse em português. Olha que interessante, né? E às vezes eu me perco um pouco quando a linguagem da Espanha, o espanhol da Espanha, eu me perco um pouco, porque cada região, igual ao Brasil, cada região tem a sua particularidade. Então, o catalão, o espanhol da Andaluzia, espanhol vasco, e por aí vai. Então, eu não consigo acompanhar porque tem as regionalidades, né? O espanhol mesmo do Centro-América é diferente. O espanhol do México é bem diferente. Sim. Nossa. E você teria alguma dica, então, para o consumidor, em termos de... O neuromarketing, ele traz alguma... O que ele pode trazer para o consumidor? É uma ciência que, né, claro, está em desenvolvimento, como você falou, está engatinhando. O consumidor, ele tem a ganhar com o desenvolvimento dessa ciência? Ele vai ser mais explorado pelas empresas? O que a gente pode esperar? Quem tem mais a ganhar, Raquel, são as empresas, desde que elas trabalhem com ética, porque você está trabalhando com tecnologias que são invasivas, você está trabalhando com eletroencefalograma, ressonância magnética funcional, com eye tracking. As pesquisas que eu fiz foram com eye tracking, aqueles aparelhos para mensurar a atenção visual. Tá. Então, são tecnologias invasivas, portanto, você tem acesso a informações que estão no inconsciente do consumidor, do indivíduo, e essas informações devem ser usadas eticamente pelas empresas. Tá? Então, o consumidor não. E, na verdade, o nosso mundo, hoje, o dia a dia, nós vivemos um Big Brother. Tecnologias o tempo todo, captando o que a gente fala, captando para onde a gente olha. Se está no metrô, tem câmeras, na rua tem câmeras. É um Big Brother. Então, hoje, o mundo, basicamente, o mundo audiovisual, as neurociências podem usar isso, mas desde que com ética. Então, para não ter essa invasão, porque as empresas se apropriam desse conhecimento, daquilo que está no inconsciente, né? Nós, enquanto indivíduos, consumidores, nós não sabemos, né? A gente sabe expressar aquilo que está no nível consciente, né? Mas, por exemplo, durante muito tempo, se achou que as campanhas subliminares tinham a sua força. Tinha aquela famosa propaganda Pipoca e Guaraná, que achava que isso estimulava. E não, o jingle é famoso, a música, mas não. As pesquisas depois confirmaram que isso não existe uma verdade de que ele, ao chegar no nível do inconsciente, que consiga isso estimular uma resposta do consumidor. Eu vou consumir mais pipoca ou mais guaraná por conta do jingle, por conta daquela propaganda. Então isso foi confirmado pelos pesquisadores, mas durante muito tempo se achou isso. Então as propagandas subliminares, e depois foi proibido mesmo, foi proibido trabalhar isso. Em termos de cores, em termos de ações que possam ativar o inconsciente. Porque, de fato, após essas pesquisas, estudos, qual foi a constatação, que não sei se posso dizer que estou feliz ou não com essa afirmação, mas mais de 95% do que a gente faz, decide, compra é inconsciente. Nossa, muita coisa, hein? Muita coisa. Então, a decisão racional, aquilo que a gente pensa, faz, é menos de 2-3%. Que está no nível do neocórtex, no nível da consciência. Mas o resto está tudo a gente recebe informações audiovisuais, cores, letras, o tempo todo. O cérebro processa, interpreta, organiza e depois o indivíduo usa aquilo conscientemente, dependendo de como está sendo ativado por uma empresa. Quando trabalha alguma ação de marketing sensorial, por exemplo, uma cor, uma música. Entendi. Enfim. E quais são os planos aí do Félix Hugo agora? Tem alguma novidade aí? Tem algum projeto legal aí no forno? Que eu vou já antecipar para você no programa. Aqui no Mackenzie nós estamos lançando um laboratório de varejo, que se der tudo certo, em 2023 estaremos no ar, no prédio do CCSA, no prédio do nosso curso, na nossa escola de negócios. Será um laboratório
físico para experimentos, para projetos, para aproximação de alunos com as empresas, de treinamentos, de lançamentos de produtos, de experimentações. Então, as empresas parceiras que participarem desse laboratório poderão lançar produtos, fazer treinamentos, conversar com os alunos irão criar pesquisas aplicadas, não mais a partir de uma ideia, daquilo que o professor ou daquilo que a instituição quer, e sim a partir daquela empresa, tá? Dependendo de uma demanda específica, né? Daquela empresa, daquela marca, daquele produto. E aproximar, né? Vai ser um espaço de excelência, a gente chama isso, vai ser um espaço de uma transformação digital, que é um dos pilares desse laboratório. Então, se der tudo certo, 2023 estaremos com ele aqui já. Claro, e o MLC, como sempre, um parceiro, né? Sem dúvida. Para fornecer aí treinamento linguístico, dando todo o apoio aí para a Escola de Negócios do Mackenzie. Seria tão bom se os alunos da gente conseguissem falar mais um idioma, um inglês, um espanhol. Não digo Guarani porque é uma língua ainda menor, mas pelo menos um inglês, um espanhol, e isso faz toda uma diferença. Né? Quando você viaja, pelo menos eu viajo e sou de perguntar. Então eu me perco, eu vou lá e eu pergunto onde fica. Então se a pessoa fala inglês, fala no inglês, se for no espanhol, vai no espanhol. Isso tem me ajudado muito. A gente precisa desenrolar a língua, né? Precisamos desenrolar a língua, exatamente. Puxa, que legal, que gostoso esse bate-papo. Olha, muito conhecer bom. Mais sobre você, sobre sua história, suas pesquisas e sucesso, né? Eu acho que esse laboratório aí de varejo, um grande sucesso. E estamos juntos, MLC é um parceiro nosso. O seu livro também aí tem... depois a gente coloca aqui na descrição também o e-book é gratuito. O e-book é gratuito, quem é aluno, quem tiver interesse pode fazer o download e ter acesso. Isso, vocês podem pegar aí o nome, façam o download do livro para vocês ficarem por dentro aí das tendências do marketing, e ficamos aqui com esse bate-papo gostoso de mais um Desenrolando a Língua. Espero vocês no nosso próximo episódio.